quais são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Justo é o Senhor em teus santos caminhos e digno em todas as suas obras. Com essas palavras eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero aproveitar e convidar os irmãos a fechar os olhos e vamos buscar a presença do nosso Deus nesta noite, nesse momento. Fecha os teus olhos. Santo e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, porque mais uma vez nos reunimos, tua igreja se reúne para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por este dia que o Senhor nos concedeu, pela tua bondade e misericórdia que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede, de podermos, Senhor, abrir o nosso coração e a nossa mente e louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Continue conosco, Senhor, nos abençoe. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita, Senhor, o nosso louvor. Abençoa, Senhor, a tua igreja que está reunida nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos
agradecidos. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Estarei fazendo a oração de súplica, mas antes estarei lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar, irmãos? Santo e querido Deus, muito obrigado por esse momento ímpar, Senhor Deus, da nossa vida. Momento esse, Senhor Deus, em que podemos chegar diante do Teu trono, Senhor Deus, e buscar a Tua presença, Senhor. Como diz a Tua palavra, Senhor Deus, que se nós buscarmos de todo o coração, nós seremos ouvidos por Ti, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, nós estamos Te buscando, Senhor Deus, para orar, para Te pedir, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, com paz sobre o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, queremos Te pedir, Senhor Deus, pela nossa igreja IP de Vila Formosa, por todos aqueles que nela congregam, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, abençoando a todos os departamentos da nossa igreja, Senhor Deus, os presbíteros, o nosso pastor em especial, Senhor, que o Senhor venha abençoar a ele, a família dele, Senhor Deus, cuidar dele, onde quer que ele andar, Senhor Deus. Em nome de Jesus te pedimos pela mesa diaconal, te pedimos, Senhor Deus, pelos grupos de louvor,
pelas as pessoas, Senhor Deus, envolvidas no trabalho da tua casa, Pai. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja com cada membro da IPI de Vila Formosa, onde quer que eles estejam nesse momento, Pai. Esteja, Senhor Deus, ouvindo as orações dele, as súplicas dele, Senhor Deus. E esteja, Senhor Deus, abençoando a cada lar, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te pedir também pelos enfermos, Senhor Deus, que estão relacionados no nosso grupo, Senhor. Tu conhece cada pessoa, cada doença ali presente, Senhor Deus. Tu conhece cada necessidade, Pai. Te pedimos que o Senhor venha com a sua mão poderosa e venha curar os teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quero te pedir também que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a casa de cada um, com empregos, suprindo, Senhor Deus, as necessidades de cada um, Senhor Deus. Pai Santo, queremos te pedir também pelas famílias enlutadas, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos com essa doença, Senhor Deus, a Covid-19. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja confortando esses corações, Senhor. Te pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa pátria, Senhor Deus, abençoar a nossa cidade de São Paulo, abençoar, Senhor Deus, os nossos governantes, Senhor, para que esses governantes possam fazer o que é melhor para o povo, Senhor Deus, pois foi por isso que eles foram eleitos, Senhor Deus, para governar para o povo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar aos cientistas, Senhor Deus, que eles consigam, Senhor Deus, descobrir mais vacinas, Pai, para que todo o povo brasileiro, todo o universo, Senhor Deus, seja curado dessa doença, Senhor Deus, através da ciência, Senhor Deus, porque o Senhor é quem dá sabedoria, Senhor Deus, a eles. Em nome de Jesus, que o nosso povo possa ser curado, Senhor Deus, que possamos estar livre dessa doença, dessa pandemia, Senhor Deus, que o mundo possa estar livre dessa pandemia, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido na nossa casa, o Senhor tem abençoado, Senhor Deus, a nossa casa e os nossos queridos. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém.
Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-las no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Nós vamos proceder à leitura do verso 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Sermão do Monte é uma expressão de beleza. O Sermão do Monte tocou o coração de Agostinho, de Calvino, de Lutero. Quantos homens e mulheres de Deus foram tocados por esse sermão? Mahatma Gandhi foi profundamente impactado ao entrar em contato com o Sermão do Monte. Que inspiração e que privilégio! E Jesus inicia este sermão dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito. E depois, na sequência, ele diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E ao concluir esta peça extraordinária, o Sermão da Montanha, no capítulo 7, a partir do verso 24, lemos assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem nécio, tolo, que edificou a sua casa sobre areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, assopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e caiu, sendo grande a sua ruína. Por que Jesus nos surpreende concluindo esse sermão falando sobre areia e sobre a rocha? Daí o tema desta mensagem. É um tema sugestivo. Olhos secos são areia, choro é rocha. Choro é rocha. E quando choramos, as lágrimas vêm aos nossos olhos. Eu gostaria de tecer algumas considerações extremamente simples, modestíssimas, com você, sobre como Deus vê as nossas lágrimas. Por que será que Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, olhos umedecidos, olhos molhados, olhos secos, areia, choro, rocha? Vamos tecer as considerações, todas elas calcadas, fundamentadas, estribadas, inspiradas na palavra de Deus. Não vamos sair da Bíblia, não há necessidade. A primeira ideia que nós queremos deixar com você é que Deus vê as nossas lágrimas. Interessante que, quando abrimos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, vamos encontrar
um homem chamado Ezequias, rei de Judá. Ele reinou cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele foi um bom rei, um homem que andou com Deus. E um dia ele recebe a visita do profeta Isaías e o profeta lhe diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não era uma boa palavra. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diante desta palavra, o rei se virou para a parede, ele estava deitado, e orou a Deus e abriu seu coração. E a Bíblia diz que ele chorou diante do Senhor. O profeta já estava no pátio do palácio e recebe a ordem de Deus: retorne. Eu tenho uma palavra para Ezequias. E o profeta retorna, e a palavra que Deus tinha através do profeta ao rei Ezequias está no capítulo 38, versículo 5 do livro de Isaías. Deus diz: ouvi a tua oração. Nosso Deus é o Deus que ouve, mas nosso Deus é o Deus que vê. E Ele vê a minha lágrima, Ele vê as suas lágrimas, Ele vê as nossas lágrimas. Portanto, quando choramos e as nossas lágrimas são derramadas, Deus está contemplando, Ele está vendo aquela lágrima que a senhora, que o senhor, que você derramou. Deus a viu, e Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Deus vê as nossas lágrimas. Portanto, olhos com lágrimas, roxa, choro, roxa, bem-aventurados os que choram. Mas Deus não só vê as nossas lágrimas, mas quando nós abrimos a palavra no Salmo de número 56, e eu gosto desse salmo, ele é um salmo lindíssimo. No versículo de número 8, lemos assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Logo, Deus não só vê, mas Ele acolhe as nossas lágrimas. Este versículo me acompanha há muitos anos. Eu estava lendo um pouco sobre arqueologia e fiquei maravilhado. Os arqueólogos, nas suas descobertas, eles identificaram odres com um conteúdo, água dentro daqueles odres. E ao levá-las a laboratório para pesquisas e estudos, perceberam que não era uma simples água, eram lágrimas que foram vertidas e recolhidas naqueles odres há centenas de anos no passado. Quando uma pessoa importante morria, exemplo, o rei, as lágrimas que eram derramadas na forma de lamentos eram recolhidas em odres. E eu fico imaginando, Deus tem os seus odres. E as nossas lágrimas, Ele as recolhe. Isso significa que quando nós choramos, não choramos em vão.
Lágrimas que, quem sabe, alguém do passado derramou. E ao meditar este texto, eu estava me lembrando de um dos pioneiros de Londrina, evangélico. Segundo narrativas do reverendo Jonas Dias Martins, de saudosa memória, ele nos contava que esse homem, passando por essas terras, ele orou numa noite, onde ele dormia, ao pé de uma árvore. E ele orou e pediu que, nessa região onde nasceria uma cidade esta que viria a se chamar Londrina, ou Pequena Londres, que nascesse também uma igreja, e que fosse uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja que servisse ao Senhor. Será que naquela noite escura, nas matas, onde hoje é uma cidade com mais de 600 mil habitantes, aquele homem não teria derramado lágrimas e elas foram recolhidas em odres? E hoje esta nova geração que está aí desfruta, participa desta comunidade chamada Eclesia, Igreja, Corpo Vivo de Cristo. Lágrimas que foram derramadas e que foram recolhidas nos odres de Deus. Deus não só vê, Deus recolhe, e o texto diz nesse verso que Deus escreve no seu livro. Fico imaginando como são os livros de Deus, né? E Deus recolhendo e escrevendo ali as suas lágrimas. Portanto, bem-aventurados os que choram. Mas, prosseguindo na palavra de Deus, nós gostamos muito desta passagem que encontramos no livro de 1 Samuel, e já no versículo 10 do capítulo 1 lemos assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu acho interessante que o texto não diz que Ana chorou, mas o texto está dizendo que Ana chorou abundantemente. Como que nós vamos entender isso melhor? Lendo o versículo de número 15. O versículo 15, ela diz assim: eu sou mulher atribulada de espírito, venho derramando a minha alma perante o Senhor. O que é derramar? Eu digo que derramar não é um conta-gotas, 10 gotinhas, 20 gotinhas, é um derramar. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Ana derramou a sua alma diante do Senhor. E o texto sagrado está dizendo que ao derramar a sua alma perante o Senhor, no verso 17 lemos assim: então lhe respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ache a tua serva, disse Ana, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o mesmo. Não só Deus vê as nossas lágrimas, não somente Deus acolhe as nossas lágrimas, mas Deus, da sua bondade, Ele atende, Ele responde. Quantas lágrimas Ana derramou? Não sabemos. A Bíblia apenas diz que ela derramou. Isso não nos faz lembrar o coro que cantamos: eu venho me derramar.
Só que as suas lágrimas não foram derramadas em vão. Olhos com lágrimas, choro, rocha. Deus atendeu a oração de Ana. Ele deu não o filho apenas que ela pedia, o varão, Samuel. Mas a Bíblia nos diz que Deus a agraciou, a honrou com 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Vale a pena o chorar, né? Não choramos em vão. Nossas lágrimas estão diante do Senhor. Mas é interessante prosseguirmos nessa jornada. Deus vê as nossas lágrimas, acolhe as nossas lágrimas, atende as nossas lágrimas. Mas o Salmo 126, no versículo de número 5, o salmista diz: os que semeiam com lágrimas. Muitos de vocês sabem o que é semear. Eu sou fruto da lavoura. Sou filho do estado de São Paulo, cidade de Araçatuba. Ali nasci há 84 anos. Meus pais foram agricultores. Trabalhamos na lavoura, na roça. Eu sei o que é preparar o solo, trabalhar na lavoura, levantar muito cedo e deitar à noite cansado. Quantas vezes você está semeando com lágrimas, o lavrador chorando? Mas a palavra diz que aqueles que semeiam com lágrimas colhem com alegria. Então, se você me permite, eu diria assim: as lágrimas regam a semente. Como nós precisamos de pregadores que preguem assim, com seus olhos molhados. Mas auditórios que ouçam, que recebam a mensagem de uma forma fria, indiferente, mas palavra que nos penetre. Ouvintes que se curvem, que se prostrem, que se rendam, que se derramem diante do Senhor. Mas pode ter certeza, lágrimas que derramamos enquanto semeamos, a semeadura não é em vão. Aos meus 84 anos, pregando há 68 anos, eu posso olhar nos seus olhos e lhe dizer: nenhuma semeadura que é feita em nome de Deus e para a glória de Deus, ela deixa de dar frutos. Pode ser que uma semente caia à beira do caminho, outra entre os espinhos, outra em solo rochoso, mas esteja certo que a semente cairá também num solo fértil. A semente é boa e ela dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Enxugue as suas lágrimas. Enxugue as suas lágrimas. Deus tem honrado o seu trabalho. Seu trabalho no Senhor, ele não é em vão. Mas nós agradecemos ao Senhor, porque as lágrimas, elas expressam a nossa compaixão. Compaixão, isto é, sentir com o outro. Alguém disse que nós vivemos uma sociedade metálica, um mundo frio. E realmente, parece-nos que hoje nós passamos de largo, né? Aí está alguém à beira do caminho, ali está um irmão desempregado, ali está uma família passando fome. Isso não nos comove mais.
Nós, na linguagem do Dr. Martin Luther King Jr., Prêmio Nobel da Paz, estamos perdendo a sensibilidade e nos tornando em um número que é trabalhado na máquina, fruto da tecnologia. Nosso relacionamento hoje talvez seja quase que mais virtual. Nós não nos compadecemos das pessoas. E eu quero agora olhar nos seus olhos. Peço que você olhe nos meus. Eu não estou lhe pregando um sermão, fazendo um discurso. Eu estou conversando com você, olhando você, aí onde você está. Você conhece o versículo, talvez, mais curto da Bíblia. Não sei se é o mais curto. Dizem, talvez haja outro mais curto. Não vamos discutir isso. Mas João capítulo 11, verso 35, Jesus chorou. Tem 11 letras, 11 apenas. Uma criancinha conhece esse versículo de cor. Diga um versículo da Bíblia. Jesus chorou. Lindo. Interessante, eu estava lendo essa passagem de João, capítulo 11, quando Jesus chega a Betânia e vai até o local onde Lázaro foi sepultado. Ele pergunta para uma de suas irmãs, mas diga-me, onde foi mesmo que o sepultaram? Onde está o túmulo do meu amigo Lázaro? E quando ele aproxima-se do túmulo, fique muito calmo para você entender. A Bíblia não diz que Jesus fez um escarcéu, ele gritou, não. Silenciosamente ele se curvou e a Bíblia diz: Jesus chorou. Um dos mais apreciados escritores evangélicos brasileiros, reverendo Miguel Riso, pastor presbiteriano, ele fala que esse verbo chorou aqui dá a ideia de que Jesus chorou nas suas entranhas. Um choro quase que silencioso. Jesus não disse: Marta, eu amava muito seu irmão. Maria, não. Ele não verbalizou palavras, ele não fez discurso. Eu até digo que falar é fácil. Impressionar um auditório não é tão difícil. Ele apenas chorou. Chorou. E ele não disse, eu o amava, mas a multidão presente olhou e disse, vede como ele amava o seu amigo. Quando nós vivemos o amor na sua prática, nós quase que não verbalizamos, eu te amo, mas nossas atitudes falam mais alto que nossas palavras. E o mundo verá, porque o amor se extravasa nos poros, nos olhos, nos gestos, nas atitudes, naquilo que fazemos e naquilo que somos. Ainda é Miguel Riso que conta a história de um casal que tinha uma filhinha, talvez de uns 5 ou 6 anos, e no bairro de classe média onde moravam, um dia a menina desapareceu, eles saíram à procura da filhinha, não encontraram, até que chegaram a uma casa onde estava acontecendo um velório, e lá estava a menina. Eles, entre a preocupação de não saberem onde a garota estava, e a alegria, a emoção de encontrá-la, a chamaram e lhe disseram, minha filha. E que depois que saíram daquele local, os pais lhe perguntaram, minha filha, o que você estava fazendo aqui, minha filha? E ela responde, eu estava consolando as pessoas. Consolando? Como? Chorando com elas. Eu tenho dito aos jovens pastores, pregadores, me perguntam como eu devo proceder quando vou visitar uma família enlutada ou vou a um velório. Eu digo, fale pouco, sinta com as pessoas. Eu não posso chegar e dizer ao pai que perdeu o filho, à mãe que perdeu o filho,
a esposa que o marido a deixou, será isso não é nada, console-se. Não, talvez eu possa abraçá-la, encostar o meu rosto junto ao seu rosto e dizer: estou sentindo com você. As lágrimas expressam os nossos sentimentos. Amar as almas perdidas, amar aqueles que se afastaram de Deus, amar a nossa própria família. Quando abrimos as nossas Bíblias, em Apocalipse 21, versículo 4, lemos assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A Bíblia não diz que nos céus não haverá lágrimas. A Bíblia diz que Deus enxugará. Para que Ele enxugue é necessário que haja lágrimas. Mas se as lágrimas surgirem nos céus, Deus graciosamente nos tocará para enxugar cada lágrima. Bem-aventurados os que choram, olhos secos, areia, choro, rocha. Que Deus nos dê um coração contrito, um coração consternado, um coração que ama, que sente, que nos derramemos diante do Senhor. Li uma página lindíssima. Deus, certo dia, enviou um dos seus anjos à terra com a seguinte missão: vá à terra e traga-me a coisa mais bela que você lá encontrar. E o anjo visitou o nosso planeta. Ele contemplou as bochechas de um nenê. Ele contemplou a textura de uma rosa. Ele ergueu os seus olhos e contemplou a beleza das florestas, a fauna, os rios, as cascatas, a natureza. Tudo era tão belo. E encontrou alguém que, curvado, cabeça diante de Deus, curvada também, talvez estivesse orando e as lágrimas caindo. E aquele anjo delicadamente pega uma folha de uma árvore e colhe uma lágrima e alça o seu voo de volta ao Criador. E chegando à presença daquele que tudo vê e que tudo sabe, mostrou a Deus naquela folha da árvore aquela lágrima colhida e disse: Senhor, aqui está o que eu achei. E o Criador disse: sim, a coisa mais linda que há na terra, uma lágrima. Bem-aventurados os que choram, olhos secos, areia, choro, rocha. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que toca o nosso coração. Obrigado pelas palavras de Jesus que vem atravessando os séculos. Bem-aventurados os que choram. Dá-nos a graça de termos olhos que choram a dor do outro, que choram os nossos próprios pecados, que choram, Senhor. Então, que nesta hora o Senhor também venha ao encontro de pessoas que estão conosco nesta hora de adoração. Essa mãe que está chorando, este filho, essa família. Obrigado porque Tu dizes: eu vi as suas lágrimas, eu acolho. Tuas lágrimas não foram derramadas em vão.
Então, Senhor, que esta hora seja uma hora mesmo de nos achegarmos a Ti com os nossos corações consternados, contritos, nos derramemos, assim como Ana. E o Senhor há de nos dizer: ouvi a tua oração. E como tu disseste a Ezequias, ouvi a tua oração. Eu vi as tuas lágrimas, eu te sararei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no doce nome de Jesus. Amém.
Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam agora e para todos sempre. Amém, amém, amém.